Nós vamos discutir algumas coisas, sempre é uma coisa assim, porque o tempo sempre é curto. A gente sempre termina com aquela assim, eu ainda fiquei com uma dúvida aqui. Sempre vai ficar, porque a palavra de Deus é muito vasta, as situações que nós temos são muito vastas, então sempre fica alguma coisa ainda para nós aprendermos. Mas nós vamos avançar bastante. Eu queria só terminar o que nós começamos na semana passada. Nós começamos esse plano aqui, nós estamos falando desse plano escatológico, uma coisa assim. Esse aqui é um plano bem simples mesmo, para nós entendermos os eventos futuros. Nós temos ali na cruz, quando Jesus vem e ele redime um povo para si, que é a igreja, é o período que nós estamos vivendo. Depois nós temos o arrebatamento da igreja, que é o encontro dos salvos com o Senhor nos ares, e os 7 anos de tribulação. Nós temos algumas coisas a respeito disso, e a volta de Cristo em glória junto com os salvos. Então na primeira vinda aí no arrebatamento, essa flechinha para cima, ele vem para os salvos, ele vem nos raptar, né? Ele vem nos sequestrar. Tem início a grande tribulação. Nós vimos ali 10 razões porque nós cremos que a igreja não estará na terra durante a grande tribulação. E nós encerramos aí. Só mais algumas coisas nós vamos ver aqui para não ficar incompleto, que essa é uma visão geral, que também todas elas nós estaremos sendo mais específicos. O fim da grande tribulação, ele é um marco na história da humanidade e no plano de Deus para o mundo. Por que eu estou falando isso? Porque, como nós vimos, a tribulação é aquele juízo de Deus sobre o pecado da humanidade. É o período em que o anticristo se manifesta em toda a sua força, em toda a sua intensidade. E o final da grande tribulação é quando ele é vencido, quando ele é destruído. Então a sua derrota, a sua queda e a vinda de Cristo é um período novo para a história da humanidade. Então aqui eu separei esses 2 versículos. Nós vamos ver algum versículo, nós vamos ver muitas vezes, mas esse 2:8 aqui é muito bonito, né? E então será revelado o inimigo, quando a igreja for arrebatada, né? Nós vimos lá, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Amém? Eu acho bonito assim, né? O anticristo parece aquela coisa tal que Jesus só faz isso, ó, já era, né? Então parece uma coisa tão assim poderosa e forte. Por isso que eu falei, nós temos que ter no nosso coração que nossa esperança é Jesus, nossa esperança é sua vida, essa é a nossa esperança, é isso que nós cantamos. Então o anticristo é um capítulo escuro na história do futuro, mas que logo vai ser apagado, porque ele vai achar que brilha, mas Jesus vai aniquilá-lo pelo esplendor da sua vida, a glória da sua vida. E aqui é curioso que são várias passagens que você vai ler de autores diferentes. A Bíblia era um milagre, né? 40 autores diferentes, em épocas diferentes, lugares diferentes, e eles vão falando as mesmas coisas. E aqui Apocalipse 19 e 20 faz aquela descrição daquele cavaleiro que é rei dos reis, senhor dos senhores, descendo, e diz assim: eu vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses 2 foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Então acabou ali, é a derrota dele e a implantação daquilo que nós conhecemos como o milênio. Aqui o milênio começa, aqui Apocalipse 21:3, isso aqui é tremendo. Você já imaginou o diabo preso, que felicidade que não vai ser nessa terra? Então diz assim, Apocalipse 21:3: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão, e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs os selos sobre ele, para que não mais engane as nações até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Bem-aventurado e santo
aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Amém? Essa é a promessa para nós. Então bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Eu queria frisar isso. A nossa esperança como crentes não é simplesmente morrer e ir para o céu. Não é deixar apenas viver nessa vida aqui e estar no céu. A nossa esperança é Jesus voltar e trazer com ele a ressurreição. A nossa esperança é fazer parte dessa primeira ressurreição, reinar com ele por 1000 anos. E aí depois aqui, no final dos 1000 anos, nós temos o juízo final, depois de 1000 anos, onde as pessoas terão de comparecer. E aí é dito assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. O que eu acho curioso aqui, hoje as pessoas elas têm muitas desculpas para não servir a Deus. Hoje elas têm muitas razões para não servir a Deus. Mas o que elas precisam saber é que naquele dia, no dia do juízo, vai ser só ela e Deus. Não vai haver lugar para se esconder, não vai haver desculpas para dar, mas as pessoas estarão ali, só ela e Deus. Elas estarão face a face com Deus para responder pelas suas obras. Os céus e a terra fugiram, não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então essa aqui nós só estamos dando uma passada, porque isso aqui nós veremos na semana que vem. Mas para a gente pegar a cronologia. Depois do juízo final, nós temos um novo céu e uma nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Amém? Nós aguardamos o quê? Novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então essa é a nossa esperança. Hoje nós vamos ver algumas coisas sobre os sinais dos tempos. Eu queria que você abrisse, quero ler um versículo com você. Nós já lemos semana passada, Lucas 21, 36. Algumas pessoas elas nos acusam, às vezes nós sermos pessimistas, né? De nós estarmos fazendo um monte de previsão ruim para o mundo. Mas a verdade é que nós não fazemos nenhuma previsão ruim para o mundo. Quem faz a previsão ruim para o mundo, quem fez a previsão ruim para o mundo foi Jesus, né? Ele é que falou que as coisas, que coisas terríveis viriam sobre a terra, que coisas terríveis viriam sobre as nações, que coisas terríveis viriam sobre o mundo, e que nossa preocupação é estar preparado para isso. Então aqui, Lucas 21, 36, vigiai, de vez em quando? Vigiai em todo tempo. E fazer o que? Orai, para que sejais havidos por dignos de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Essa foi uma das advertências que nós vimos. Então a nossa preocupação é: a hora que Ele chegar, a hora que Ele vier, eu quero estar pronto. Amém? A hora que Ele chegar, eu quero estar pronto. Eu quero estar pronto para dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu quero estar aguardando a volta do Senhor. E nós vamos ver alguns sinais, algumas coisas que nós olhamos hoje. As pessoas elas não veem com a Bíblia na mão, você vê as coisas como as pessoas às vezes não veem. Você percebe coisas que estão acontecendo que às vezes para as pessoas que não conhecem Deus, para as pessoas que não conhecem a Bíblia, não é nada. Mas quando nós conhecemos
conhecemos a palavra, a gente já começa a ver as coisas como Deus vê, começa a ver os acontecimentos como Deus vê os acontecimentos, conforme a ótica da Bíblia Sagrada. Então as coisas, elas acabam tendo uma outra conotação, uma outra maneira, e o que ninguém está vendo nada, para nós, nós estamos entendendo tudo. Então aqui eu separei só 6 áreas em que nós olhamos para o nosso mundo hoje e nós vemos sinais indicativos de que o fim está próximo, de que Jesus está voltando e que as coisas vão acontecer. Então são sinais da natureza, sinais da sociedade, sinais na vida religiosa, o renascimento de Israel, a evangelização do mundo e um prelúdio anticristão. Aqui nós vamos ver muita coisa interessante. São todas coisas para chamar a atenção. E quem não conhece a Bíblia, quem não conhece a palavra, quem não conhece o que Deus tem, às vezes não significa nada. Mas nós vamos lá. Algumas coisas que Jesus disse. O que ele falou? Haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são apenas o princípio das dores. E aí Lucas ele diz, então ele diz que haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências, e haverá também coisas espantosas e grandes sinais nos céus, e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústias das nações, e perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Nós tivemos agora nessa década, nós tivemos algumas coisas muito chocantes. Nós tivemos o 11 de setembro, que foi um choque para nós, mas nós tivemos o tsunami, que é uma coisa também que espantou as nações. E é curioso que as pessoas, a grande pergunta das pessoas nessa época é: onde está Deus? Onde está Deus? Onde estava Deus lá no tsunami? Eu vou dizer, Deus está aqui. Deus está aqui. Mas as pessoas não perguntam onde está Deus, sem que antes venha a crise, a hora que a coisa fica difícil, a hora que a angústia vem, aí ela quer saber onde está Deus e cobrar a presença de Deus. Mas nós queremos a presença de Deus sempre na nossa vida. Nós queremos Deus sempre. Então essa é a diferença, gente. Essa é a diferença. O mundo ele quer um Deus que apenas o livre. Nós queremos um Deus a quem nós podemos servir, amar e adorar. Essa é a diferença. Então, essa é a razão porque eu creio que Deus vai nos tirar da grande tribulação, porque nós estamos nele. Agora tem um testemunho assim curioso na questão do tsunami. Uma determinada ilha lá, a maioria da ilha era muçulmana. E chegou a época do Natal e os cristãos iam comemorar o Natal. E aí quando os cristãos iam comemorar o Natal, o governo, como era o governo muçulmano, falou assim: olha, vocês não vão comemorar o Natal aqui, porque aqui nós somos muçulmanos. Se vocês quiserem comemorar o seu Natal, vocês vão lá para o alto da montanha. Sobe a montanha e vocês comemorem o seu Natal lá no alto da montanha. E a gente tiveram a opção de subir a montanha e foi comemorar o Natal lá no alto da montanha. Veio o tsunami, matou os que estavam embaixo e eles foram livres, para a glória de Deus. Então, tudo em que todos foram livres, mas a gente vê que Deus, Ele é sábio, Ele é provedor das coisas. Aqui algumas comparações, gente, sabe por quê? Porque às vezes as pessoas falam assim: mas sempre teve terremoto, sempre houve fome, sempre houve doença. Sim, gente, sempre houve essas coisas, mas o que a gente vai vendo cada vez mais é uma intensificação de tudo isso. Se em algumas áreas não, em outras sim. Então aqui tem um gráfico, isso aqui é tudo gráfico comparativo dos terremotos no século XIX e os terremotos no século XX. Dá uma olhadinha aí que essas marcas mais escuras são os terremotos do século XIX e as outras são os terremotos do século XX. Por aí você já dá para perceber que a intensidade vai aumentando. Olha aí o gráfico, custos econômicos dos grandes desastres naturais. Então você vai olhando aí, os gráficos eles estão sempre subindo, não tem nenhum caso diminuindo. Você tem aí toda uma relação da fome e do número de pessoas afetadas por ela. Você tem aí também tendência de desastres naturais, tudo isso, tudo sempre crescendo, sempre aumentando, né? Que é uma coisa curiosa com as doenças. Aqui é uma lista da questão das doenças.
No século XIX tinha um homem chamado Bertrand Russell. Bertrand Russell era um ateu, daqueles ateus de atacar mesmo toda a fé em Deus. E ele dizia o seguinte: nós vamos acabar com a doença no mundo. Nós hoje já temos hoje nós já temos muito conhecimento, hoje nós já temos muita tecnologia, desenvolvimento, nós vamos acabar com a doença. Só que entrou o século XX e a doença continua. Quando chegou em 1970, tinha muitos cientistas, gente, que eles faziam, os cientistas preveram o seguinte, isso aqui foi a matéria da revista Veja do ano 2000, eles falaram assim, isso em 1970, eles falaram assim: quando chegar no ano 2000, nós já teremos descoberto a cura para todas as doenças. Ninguém vai morrer de mais nenhuma doença. Os homens só vão morrer no ano 2000 de acidente de trânsito. Mesmo assim, tem uns que a gente vai conseguir deixar eles congelados até arrumar uma solução para o problema dele, e aí a gente vai tratar. Essa era a previsão dele no ano 2000. E nós estamos em 2012, nem o gripe a gente ainda consegue curar. Não, pastor? Nem o grupo a gente consegue ainda curar. Então o homem tem sempre essa previsão que o conhecimento dele, a ciência dele vai resolver os problemas da humanidade. Quem vai resolver os problemas da humanidade é Jesus. Nós podemos lutar com os problemas dessa nossa vida, mas nós temos que saber uma coisa: só quem vai poder dar a solução final é Jesus, mas ninguém. Então nós podemos lutar, fazer a nossa parte, usar a inteligência que nos deu, mas nós temos uma certeza: só Ele é poderoso para reunir todas as coisas e transformar todas as coisas. Então dá uma olhada aí. Peste negra, você teve muitas dessas doenças são doenças que estão voltando. Na Europa, matou 1/3 da Europa, morreu com a peste negra. A primeira epidemia global, que acontece em 1817, você tem centenas de milhares de mortes. Tuberculose. O combate foi acelerado em 1882. Nas últimas décadas, ressurgiu com força nos países pobres, incluindo o Brasil, e como doença oportunistas nos pacientes de AIDS. 1 milhão de mortos entre 1850 e 1950 só de tuberculose. Agora, aqui é uma coisa que chama atenção, que aqui não tem ninguém, aqui é todo mundo jovem, né? Mas assim, uma coisa que chama atenção: a tuberculose já foi a grande doença da humanidade. Quando fala assim, você está com tuberculose, pronto, é um susto. Aí acharam o remédio para a tuberculose, aí veio o câncer, né? Aí arrumaram o remédio para o câncer, aí veio o AIDS, aí começaram a vir. Então o homem nunca consegue uma vitória completa, está sempre vindo alguma coisa. Não é ser pessimista, essa é a realidade. Isso é para que o homem se volte e saiba que só Deus é Senhor, só Ele tem a solução, é só dele que dá a nossa resposta. Varíola, a vacina foi descoberta em 1796, já fez 300 milhões de mortes até 1980. Febre amarela já causou grandes epidemias na África e nas Américas, 30 mil mortos na Etiópia. Gripe espanhola, o vírus influenza é um dos mais carrascos da humanidade. A mais grave epidemia foi batizada de gripe espanhola, embora tenha feito vítimas em todo o mundo, 20 milhões de mortos. O tifo está ligado a países de terceiro mundo, campos de refugiado e concentração, guerra, 3 milhões de mortos. Nem sempre tem conhecimento, mas tem um missionário lá de Guatemala que tem contato comigo, disse que está uma epidemia de tifo muito grande lá na população. Sarampo é uma das causas principais da mortalidade infantil, até a descoberta da primeira vacina em 1963. 6 milhões de mortos por ano. Malária. A OMS considera a malária a pior doença tropical e parasitária da atualidade. Perder engravidar apenas para a AIDS, 3 milhões de mortos por ano, desde 1980. A AIDS, a doença foi identificada em 1981 nos Estados Unidos e desde então foi considerada uma epidemia pela Organização Mundial da Saúde, 22 milhões de mortes. Então aqui é apenas algumas comparações e algumas coisas aí para nós. Vemos, quem lembra aí há pouco tempo atrás, né, a gripe suína, né, que falava da H1N1, e a gente vê ali todo mundo ali se preparando. Eu separei essa imagem aqui, gente, é da revista Carta Capital. É muito interessante porque se você não crê na Bíblia, você vai ter que ver a realidade. Então essa foi uma matéria muito grande da Carta Capital, da revista Carta Capital, e olha o título da matéria aí: o Apocalipse bate a porta.
E ali um desenho, eles tentaram fazer um cavaleiro do Apocalipse sobre a terra. Então, mesmo que nós não tivéssemos, que Jesus não tivesse previsto nada disso, que a Bíblia não falasse nada disso, a realidade está aí, o homem tem que reconhecer que tem alguma coisa errada. O grande problema é que o homem reconhece às vezes que tem alguma coisa errada, mas ele acha que ele vai, com a sua capacidade, tecnologia e conhecimento, resolver isso. E eu vou dizer, Deus é a nossa arca da salvação, né? É nele que é o nosso refúgio, é nele que nós temos que esperar. E olha essa passagem aqui, Isaías capítulo 24, versículo do 4 ao 6. Isaías 24, capítulo do 4 ao 6. Deixa eu tomar água, senão minha mulher briga comigo. Diz assim: de todos se esvaziará a terra, e de todos será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha. Enfraquecem os mais altos povos da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados e os moradores da terra, e poucos homens restaurarão. Aqui Deus faz essa ligação que nós já fizemos com o pecado e aquilo que vai vindo sobre a humanidade. O pecado vai tendo as suas consequências, vai tendo a sua ação sobre a humanidade. E aí nós caímos nesse outro sinal que nós temos. Jesus fala assim, devido ao aumento do pecado, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ninguém pode dizer que pecado é um negócio novo, né, na história da humanidade. A gente não pode falar que pecado é uma coisa nova na história da humanidade. Na verdade é uma coisa bem antiga. Mas eu digo assim, que hoje nós vivemos num novo nível de pecaminosidade, num nível bem diferente daquele que nós vivemos na nossa juventude, que os nossos pais viveram. Vamos só pegar aqui alguns exemplos. Vamos pegar o exemplo da pornografia, né? Hoje, antigamente uma mulher que se envolvesse com pornografia era uma coisa terrível. Hoje elas viram celebridades, né? Hoje ela vê celebridade. Hoje ela vai ter entrevista. Vamos pensar no homossexualismo. Sempre existiu o homossexualismo, desde a época do Sodoma e Gomorra, não tem nada novo nisso. Só que hoje tem um orgulho gay. Hoje eles estão desfilando na rua, batendo no peito e dizendo, eu sou assim mesmo, você tem que me aceitar. E a de vocês fala mal de mim. Hoje nós já estamos caminhando para essa lei. Aí vocês não falam mal de mim. Então nós já estamos entrando num nível diferente de pecaminosidade, onde o homem, antigamente a pessoa praticava o pecado e sentia vergonha. Hoje ela pratica o pecado e sente orgulho, né? E fala que não é pecado, nega que seja, diz que é assim mesmo. Então hoje nós estamos vivendo um outro nível de pecaminosidade, e isso vai ter as suas consequências. A gente olha assim, eu separei essa palavra que Jesus fala assim: quando o espírito do imundo tem saído de um homem, ele anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz, voltarei para a minha casa de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também com esta geração. Nós temos aí essa parte amarela, era o que era a geração pré-cristã, antes de Jesus vir ao mundo, antes do cristianismo vir ao mundo. Coisas como homossexualismo, coisas, olha, lá em Roma, só para ver como é que era a mentalidade do povo em Roma, era assim, quando você não queria uma criança, nasceu a criança, você não gostou dela, você não achou bonito, você não quer a criança, você só tinha que fazer uma coisa, você pegava e pedia para jogar ela no esgoto da cidade. Você pedia para o escravo, né, pegar a criança e jogar no esgoto da cidade, se não quisesse. Ou vendia, você podia vender ela como escravo, era assim que funcionava a coisa. Homossexualismo era um negócio também comum. Então uma série de coisas que hoje estão voltando,
quando entrou o cristianismo, feitiçaria, gente. As feiticeiras, falam assim, antigamente bruxos feiticeiros, já chegou uma época que eles eram queimados, ou que eles eram excluídos. Hoje não, os feiticeiros, os bruxos dão entrevista na televisão, tem site na internet. Se você quiser fazer um curso de bruxaria, você tem lá. Então a gente está entrando num outro nível assim, bem diferente. Hoje virou comum. Então, quando veio Jesus, é como se o espírito imundo tivesse saído dessa geração. E agora ele volta e volta 7 vezes pior. Nós já não estamos mais, alguém chama essa era que nós vivemos de pós-moderna. Na verdade, ela é pós-cristã e na verdade ela está se tornando anticristã. Só para a gente ter uma ideia, eu vou dizer de uma notícia de uma professora que ela está respondendo um processo para o Ministério Público, porque na aula dela, ela ora e fala 15 minutos da Bíblia para os alunos, tem um processo contra ela, porque ela não pode orar e não pode falar da Bíblia na escola. Então isso é só um caso isolado, mas é por aí para onde as coisas vão. Ou seja, como se ela estivesse fazendo um crime. Eu quero que a gente pense que houve uma guerra há pouco tempo atrás, porque queriam colocar vídeos nas escolas, era o chamado kit gay nas escolas, para estimular as crianças a assumir o homossexualismo. E uma mulher, uma pessoa que está lendo a Bíblia, orando, ela está sendo perseguida pelo Ministério Público. Vocês estão vendo para onde as coisas estão indo? Olha Isaías 5:20. Abre aí, Isaías 5:20. Então essa é uma palavra muito forte, e não é para essa geração, é a geração que nós estamos vivendo, a geração que está nos cercando. Isaías 5:20. Infelizmente, cada vez mais essa palavra vai se tornando real na nossa vida, e é o que vai acontecendo. Isaías 5:20 diz assim. Espera aí. Isaías 5:20. Ai dos que ao mal chamam de bem, os que o amargo chamam de doce, as trevas eles chamam de luz, e a luz eles chamam de trevas. Então, o que é isso aqui? Isso é uma inversão. O bem chama de mal, a luz chama de treva, a treva chama de luz, o doce chama de amargo, o amargo chama de doce. Então faz uma inversão nas coisas. Eu posso estimular as crianças a praticar o homossexualismo, mas eu não posso falar da palavra de Deus, eu não posso dizer a respeito de Deus. E amanhã, quando vier a consequência, amanhã, quando vier o juízo, eles vão perguntar: onde é que está Deus? Hoje nós temos violência, gente. Nós temos hoje violência extremada. Em todo lugar nós temos a violência. Não vou nem entrar nos detalhes. Nós temos músicas que exaltam a violência. Hoje nós temos músicas que exaltam a sexualidade. Coisas que há um tempo atrás isso era impossível. Está aí uma lista de liberação sexual, pornografia, pedofilia, drogas, corrupção, feitiçaria, ocultismo, aborto, infidelidade. Há pouco tempo atrás, lá no Canadá, uma mulher matou o filho dela. Nasceu o filho recém-nascido, matou. Aí ela foi a julgamento, o juiz inocentou ela. Por quê? Se a gente pode matar uma criança no ventre, através do aborto, por que a gente não pode matar uma criança que acabou de nascer? Isso aconteceu lá, foi um caso lá. Então, só são casos isolados? São. Mas mostra para onde a humanidade ela está caminhando. São 50 milhões de abortos por ano no mundo. É o número de mortes na Segunda Guerra Mundial. Você tem ideia do que isso significa? E a maior parte desses abortos não são por um motivo de tem algum problema. Não, é simplesmente porque não quer, simplesmente porque não quer assumir e vai lá e mata, e acabou. É onde nós estamos caminhando. Então a gente já vê nisso o aumento do pecado. Aí eu lembro essa passagem aqui, como quando Jesus fala assim: como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas o dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Eu acho curioso
é que esse trecho aqui fala de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra era uma cidade onde se praticava o homossexualismo. Aqui nós temos Gênesis 19, 4 e 5, que ele fala assim: e antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros, e chamaram Ló e disseram-lhe: onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os para fora nós, para que os conheçamos. O que eu queria dizer isso aqui? Nós desejamos nos relacionar sexualmente com eles. Essa é o que eles queriam dizer. Então Sodoma e Gomorra era essa cidade que tinha essa prática, ficou marcante na história, embora não fosse, mas tinha essa prática, que Deus trouxe o juízo para eles. E aqui o Senhor fala: vai ser como nos dias de Ló. Hoje, eu sei porque eu acompanho muito isso. Hoje é um movimento, não é um movimento brasileiro, gente, é um movimento mundial para impor o homossexualismo. Só para vocês verem a força disso, a Inglaterra chegou para a África e falou assim, para os países africanos, e falou assim: nós só vamos a partir de hoje ajudar os países africanos economicamente, financeiramente, os países que aceitaram o casamento homossexual. Se o país não aceitar o casamento homossexual, nós vamos parar de ajudar economicamente. Em outras palavras, é mais importante o homossexualismo do que as crianças, salvar as crianças que estão morrendo de fome e de doenças. Então nós estamos entrando num nível assim, cada vez pior. E olha, não é fofoca não, eu sei que a gente tem muita coisa ruim para falar do anticristo, mas é bem provável, isso biblicamente, que o anticristo seja homossexual. Entre todas as coisas que ele vai ter de ruim na humanidade, ainda existe esse perigo. Daniel 11:37 diz assim, que ele não fará caso do desejo das mulheres. E sempre houve uma briga assim: o que quer dizer com isso, né? Ele não fará caso, ele não terá interesse pelo desejo das mulheres. Então se entende que é bem provável que ele seja homossexual. É bem provável que toda essa pressão mundial, não é uma pressão brasileira, é uma pressão mundial para a aprovação do homossexualismo. É bem provável que isso seja uma ação do espírito do anticristo já rondando o mundo aí. Agora vamos para o fim do mundo, gente, para a gente ver a marca. Vocês sabem que já existem igrejas evangélicas onde os líderes são homossexuais e que dizem que Deus aprova eles, que Deus abençoa eles, que Deus está com eles. Gente, fica imaginando o coração de Deus. Por que eu digo que nós estamos num novo nível de pecaminosidade? Porque não é mais a hipocrisia que o homem pecou e se escondeu. É que o homem pecou, assumiu o pecado, disse que não era pecado e orgulhosamente expõe o seu pecado. Então a coisa está indo para esse nível. E quando Jesus diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então nós temos um desafio como igreja de viver em santidade. Aqui uma palavra que eu dou. Hoje tem a internet é uma bênção. A internet leva a palavra de Deus onde antes não chegava. Mas tome muito cuidado, porque ali também é um canal para pecado. É triste ver pessoas que através do Facebook fizeram amizade com pessoas, criaram laços para adultério, laços para prostituição. Então nós temos que fugir disso. Nós temos que estar guardados no sangue do Cordeiro. Nós temos que ter o espírito de temor sobre a nossa vida, retirar o nosso pé do mal, fugir de toda a aparência do mal, fugir da prostituição, fugir da idolatria, fugir das coisas, porque essa é uma característica do nosso tempo. O pecado não está aqui e acolá, nós estamos envolvidos por ele em todos os aspectos. A gente é tão comum. Você já viu a história da Hannah Panela? Hannah Panela é assim: se você ferver não faz isso com uma rãzinha não, tá? Só estou dizendo, tá? Você ferveu uma panela de água. Se você jogar a rã dentro da panela, a rã vai se queimar e vai pular fora, rapidinho. Agora, se você pôr a panela no fogo, água fria, colocar a rã lá dentro, ela vai ficar tranquila. E aí a água vai fervendo e ela vai ficar tranquila. E a água vai ferver, e a água vai ferver, e ela vai morrer cozida e não vai sair de lá. Porque no processo devagarinho, a rã não percebe. Quando ela olha, já foi queimada. E isso é o que nós temos que tomar cuidado, porque nós estamos, às vezes, rã na panela. O pecado ele vai entrando, você nem percebe. Sabe uma coisa que a gente às vezes não percebe? Hoje, se a gente olhar certas cenas que aparecem na televisão, há 40 anos atrás, nossos avós, né,
Nossa, eu lembro da minha sogra que olhava assim para a televisão. É um absurdo um negócio desse, né? Ela assim, é óbvio que no tempo dela nunca imaginar que certas coisas que passam hoje, que vêm hoje, ia ser tão comum. Então nós pensamos que essa é a nossa situação hoje de homossexualismo, de violência e coisas que nos servem, que nós temos que nos precaver para não sair enredado nisso. E aqui mais algumas coisas que Jesus falou. Ele diz assim, surgirão muitos falsos profetas, enganarão muitos, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Mas o Espírito expressamente diz que, quando, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então aqui é o cenário religioso que nós vivemos hoje. Somente nós, que aqui qualquer pessoa pode crer em qualquer coisa, fundar uma religião, ela faz o que ela quiser. Hoje nós temos vários grupos, mas muitos desses grupos eles tiveram um destaque muito grande na nossa época. Então hoje as pessoas até elas ficam confusas porque tem tantas religiões, tantos credos, tantas pessoas ali, às vezes até com a Bíblia na mão, distorcendo as coisas. E aqui eu só pus algumas imagens, porque essas imagens são significativas. Não sei se vocês identificam esse grupo aí. Ainda não eu trabalho muito nessa área, assim, então eu gosto. Mas está aí, Testemunho de Jeová. Tem um livro chamado Quem é o Perdido? Justamente a ideia de quem é o perdido, que a gente sempre pensa no perdido, né? O drogado, o embriagado, o doente, o com a família destruída. A gente pensa que ele é o perdido. Você olha essa turma aí, tudo bonitinho, tudo arrumadinho, tudo bem, às vezes aparentemente melhor do que até nós, mas eles estão perdidos. Ele está aí assistindo Jeová, 8 horas da manhã no domingo, batendo porta em porta, né, para a revista chamada Despertar, vocês sabem, né? Que vai despertar na sua cara 8 horas da manhã no domingo. Então eles estão lá bonitinho, mas infelizmente eles são perdidos. Eles estão pregando um falso Cristo, um falso cristianismo, e são falsos profetas que você tem aí, e muitos deles usando o nome de Cristo. O islamismo, daí gente, o islamismo não é novo, mas hoje ele tem se tornado uma religião mundial, tem ido para vários lugares do mundo. Então são desafios que nós temos hoje para a nossa época. Nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a doutrinas de demônios e espíritos enganadores. Agora aqui, gente, talvez esse seja um dos maiores sinais que nós temos em nossa época. Porque nunca, na história da igreja, já houve terremotos? Já. Guerras? Já. Fome? Já. Doenças? Já muitas. Já houve, o pecado sempre existiu? Sempre existiu. Embora nós estamos vivendo tudo isso em outro nível, sempre existiu. Falsos profetas, falsos cristos, religiosos falsos, sempre tivemos. Agora, se tem uma marca forte na nossa época, é o renascimento de Israel. Aqui é uma profecia, Isaías 66, 8. Essa é só uma entre centenas de profecias sobre Israel. No ano 70 depois de Cristo, veio o exército romano, destruiu a cidade de Jerusalém, destruiu o templo, jogou os judeus para fora da terra, nunca mais eles estiveram na terra, viveram espalhados entre as nações, mas eles tinham uma promessa de Deus: eles vão voltar para a sua terra. Eles viram, isso é curioso, irmão. Eles guardaram a sua identidade espalhada entre as nações. Então você ia na Europa, qualquer país, França, Portugal, Alemanha, Itália, lá tinha judeu. Vivia lá, só se casava entre eles, mantiveram a sua identidade, mas eles tinham uma coisa curiosa assim: todo ano na festa da Páscoa eles diziam assim: até o ano que vem em Jerusalém. Quando chegava no ano seguinte eles estavam no mesmo lugar, mas eles se despiam dizendo: até o ano que vem em Jerusalém. E no ano seguinte ele dizia a mesma coisa: até o ano que vem em Jerusalém. Passaram-se quase 2000 anos e eles continuaram dizendo: até o ano que vem em Jerusalém. Deus vai nos colocar de volta na sua terra, porque Ele nos prometeu. É promessa dele, nós vamos voltar para lá. E muita gente, na verdade, a igreja, aqui é um outro cenário, né?
Na verdade, a igreja acreditava o seguinte nessa época: Deus não tem mais nada com os judeus, acabou. O que Deus tinha com o judeu acabou, agora é a nossa vez. Israel foi trocado pela igreja, Deus não tem mais nada com eles, é o fim deles, esquece eles. Mas eles continuavam acreditando na palavra de Deus. Abra aí Amós, livro de Amós, vamos ler. Uma entre muitas das profecias, vamos ver se agora eu consigo abrir minha Bíblia aqui. Amós capítulo 9, Amós capítulo 9, versículo 14. Olha só essa profecia aqui, Amós capítulo 9, versículo 14 e 15. Essa é uma das muitas profecias, foi escrito ali em torno do ano 700 antes de Cristo. Olha o que Deus diz aí: trarei de volta do exílio o meu povo Israel, reedificarei as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhos e beberão do seu vinho, farão pomares e lhes comerão fruto. Plantá-lo-eis na sua própria terra, e não serão mais arrancados da terra que eu lhes dei, diz o Senhor. Amém? Sabe o que me impressiona? Porque Deus fala assim: vou plantá-los na sua terra e eles não serão mais arrancados. Aqui é a profecia de Isaías 66:8, que diz assim: quem já viu uma coisa dessas? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer num só dia? Ou poder ser dar à luz um povo num instante? Pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu à luz aos seus filhos. E aqui tem uma imagem do dia 14 de maio de 1948, há aproximadamente 64 anos atrás, ali eles reunidos, fundando o Estado Judeu de Israel. E quando eles fundaram o Estado Judeu de Israel, os árabes disseram o seguinte: não, se Israel fundar esse Estado no dia 14 de maio, em uma semana nós vamos destruí-los, nós vamos jogar eles afogados lá no mar Mediterrâneo, nós vamos acabar com eles. Irmãos, não era os árabes? Tinha gente amada, era egípcio, era a Arábia Saudita, era a Jordânia, era a Síria, era o Líbano, dizendo: se Israel for fundado, nós vamos acabar com eles. E foram para cima de Israel 18 soldados dos árabes contra um soldado de Israel. Era essa a proporção. Mas qual era a promessa de Deus? Plantarei na sua terra e não serão mais arrancados da terra que eu lhes dei, diz o Senhor. A guerra durou 6 meses. Depois de 6 meses, Israel saiu como vencedor. Aí, em 1953, o presidente do Egito, Nasser, falou assim: eu vou destruir Israel. Já morreu, e Israel está lá, né? Em 1967, tornou a fazer uma outra guerra contra os judeus. E ela foi a famosa Guerra dos 6 Dias. Porque durou 6 dias mesmo, para no sábado eles poderem descansar. A guerra durou 6 dias. Nesses 6 dias, Israel venceu o inimigo, quadruplicou o seu território, tomou a parte oriental de Jerusalém, que isso tem um sentido profético muito grande, e continuou vencedor. Em 1973 foi a vez do Gaddafi, o Gaddafi que morreu há pouco tempo, e que disse assim: eu vou exterminar Israel. Em outras palavras, tem sempre um querendo exterminar Israel. Já foi o Nasser, já foi o Gaddafi, já foi o Saddam Hussein, agora é o Mahmoud Ahmadinejad. Quando eu ouço eles falarem, a última ameaça do Ahmadinejad é que ele falou: nós temos armamento para em 9 minutos, gente, acabar com Israel. E aí eu olho para a palavra, diz o quê? Eu os plantarei na sua terra e não serão mais arrancados da terra que eu lhe dei, diz o Senhor. Amém? Glória a Deus. Que os judeus, o que Israel é bonzinho, que eles não mentem, que só fazem as coisas certas, não é nada disso. Ao contrário, eles têm muito pecado para se arrepender lá, né? A gente lida que sabe. Mas uma coisa eu também sei, eu sei que Deus é fiel. Muito aqui, senão me empolgo. Mas sempre quando eu olho para Israel, o que eu mais vejo é que Deus é fiel em todas as suas promessas. Israel está lá, e cresceu, e se desenvolveu muito. Às vezes, eu fiquei um dia chocado porque o salário mínimo em Israel é R$2.100, irmãos. Eu fico olhando assim, mas tem 60 e poucos anos, tamanho daqui, menor que o nosso estado de
Sergipe vive tendo guerra dia e noite, né? A gente olha assim e a gente vê como é que essas coisas podem. Mas Deus tem as suas promessas, Deus tem a sua palavra, Deus é fiel. Então nós temos esse sinal. Israel está aí, gente. Isso significa que Jesus está voltando. O mundo vê a guerra e olha, pode ler jornal, você vai achar muita coisa interessante. Mas não confie no jornal, confie na palavra. Confie na palavra. A gente olha e às vezes o mundo entende, tem que acabar com essa guerra. Por que isso acontece? Por que essa briga? Por que isso aqui? O mundo inteiro, mas nós entendemos. Isso tem tudo a ver com a promessa de Deus para os judeus e o plano de Deus para esse mundo. Então nós entendemos. Agora outra coisa aqui, irmãos, uma boa notícia. A boa notícia é que as boas novas, elas estão sendo pregadas em todas as nações. Olha o que Jesus fala aí. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Olha, eu quero dar glória a Deus porque essa igreja é uma igreja missionária. Uma irmã que um grupo que vai para a Índia, né? Um grupo que vai para a Índia. E é bonito ver essa preocupação e essa visão. E aí nós temos assim, mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. E aí Apocalipse 5:9 também é muito bonita essa passagem. João está lá no céu e ele começa a chorar porque tem um livro, ninguém pode abrir o livro, não tem ninguém digno de abrir o livro. E diz assim: cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Amém? Então esse é o resultado. Eu anotei aqui, deixa eu ver se eu acho que eu anotei aqui. Irmãos, quem já ouviu falar do povo Buriate? Eu também não, mas eu peguei lá no livro que eu achei, né? É um povo da Mongólia, um povo chamado Buriate. Quem já ouviu falar de uma língua chamada Kannada? Espero que ninguém tenha visto, né? É uma língua falada pelos dravidianos do sul da Índia. Sabe o que eu quero dizer? Que lá na glória vai ter o povo Buriate adorando ao Senhor. Que lá na eternidade vai ter gente adorando ao Senhor na língua Kannada. Gente de toda tribo, povo, língua e nação vai estar lá adorando ao Senhor. Sabe, isso significa que quanto mais a igreja avança pregando o evangelho nesse mundo, quanto mais ela vai, quanto mais ela avança, é porque Jesus está voltando. Isso é tremendo, porque o evangelho tem ido para os 4 cantos da terra, chegado onde nunca havia chegado anteriormente. Deus tem feito coisas milagrosas. Olha, mesmo no mundo muçulmano, que é uma barreira muito grande, a gente vê Deus fazendo cada coisa. Tem um testemunho forte lá na Tunísia. Tunísia é proibido pregar o evangelho porque lá são muçulmanos. Numa certa noite, numa aldeia lá com 450 habitantes, todos os 450 habitantes tiveram sonhos, tiveram visões, tiveram visitações angélicas na sua casa, na madrugada, onde Jesus se revelava para eles. Quando o sol amanheceu naquela aldeia, todos eles tinham entregue a sua vida para Jesus. Então a gente olha assim, o milagre de Deus, que Deus tem feito para levar o evangelho às nações. E eu fico impressionado, sabe o quê? Se você olhar para o mapa e você procurar Israel, se você não conhecer de geografia, você não vai achar, porque é uma poeirinha pequenininha ali. Agora vamos pensar, há 2000 anos atrás, quando Jesus estava numa casa lá comendo, na casa de alguém lá comendo, e veio uma mulher quebrando um vaso de alabastro aos pés dele, derramou perfume aos pés dele, chorou, e aquela coisa toda, e os discípulos começaram a reclamar, né? Esse perfume podia vender, esse dinheiro a gente dava para os pobres, aquela coisa toda lá. E aí Jesus fala assim: olha, eu vou falar para vocês, onde este evangelho for pregado no mundo, será contado o que ela fez para testemunho seu. Jesus estava num lugarzinho lá, a milhares de quilômetros daqui, há milhares de anos atrás, mas ele já estava dizendo que aquela mensagem ia chegar no mundo inteiro. Ele já sabia o que ia acontecer. E quando a gente vai olhando, eu não consegui achar uma apresentação que é muito interessante mostrar, mas só para vocês verem aqui, ó, o percentual de cristãos no mundo. Olha
olha a partir, você está vendo ali a partir de 1970 ali, como começa a crescer o número de cristãos no mundo, quando começa a se multiplicar. Olha, o inimigo ele se move, mas o Espírito de Deus também se move. O poder de Deus também se move, a verdade de Deus também se move. Eu sei que está aí as trevas cobrindo a terra, como diz aí 61, mas isso também que a glória de Deus vai nascendo sobre nós. Então nós temos que ver isso, que Deus está agindo. Dá uma olhada. No ano 100, depois de Cristo, havia um cristão para cada 360 pessoas. Você tinha ali um grupo de 360 pessoas no mundo, um era cristão. Quando chega no ano 1000, esse número já diminuiu. A cada 270 pessoas no mundo, uma era cristã. Quando chega em 1500, já cresceu mais. Cada 85 pessoas, uma era cristã. Quando chegou em 1940, cada 40 pessoas, uma era cristã. Quando chegou em ano 30, 1950, aliás, em 1950, cada 30 pessoas, uma era cristã. Em 1980, 15. E hoje, a cada 9 pessoas, uma pessoa conhece Jesus. Claro que eu não estou dizendo que tudo isso é salvo, que todos são salvos, que todos seguem fielmente ao Senhor, mas conhece, sabe quem é Jesus. A sua mensagem está chegando. O que ele disse? E de fazer discípulos em todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que nos tenho mandado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, cada vez que o Evangelho avança, isso significa que Jesus está voltando. Amém? Hoje estima-se que o Evangelho é transmitido por rádios cristãs a 91% da população mundial. Isso aqui é só alguns números. O cristianismo evangélico está crescendo 2 vezes mais rápido do que o islamismo. Gente, sabe o que o islamismo gosta de dizer? Que não estamos crescendo. Quem cresce é a gente, porque nós pregamos o Evangelho. Pregamos o Evangelho está crescendo. Cresce 3 vezes mais rápido que o budismo, do que o hinduísmo. Então, só aqui só alguns números. Cada dia, 175 mil novos convertidos. Então, ok, vamos pegar a grande Campinas aqui. É assim, a cada uma semana você tem uma Campinas de crente nascendo. Glória a Deus. Glória a Deus. No mundo todo, 60 mil novas igrejas plantadas a cada ano. Então a coisa está indo. E nós temos que orar para que Deus continue fazendo a sua obra.